Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. O tema da aula de hoje é ética e gamificação e gamification. Para poder iniciar a nossa discussão, eu gostaria de ler a frase preliminar que vai pautar aqui essa nossa jornada. O texto diz o seguinte, veja: a gamificação é uma ferramenta poderosa para engajar e motivar usuários, mas é crucial que essa estratégia seja aplicada de maneira ética. Então, nós vamos refletir nesta aula justamente sobre este aspecto. Perceba que a consideração cuidadosa das práticas éticas, a privacidade e a segurança dos dados dos usuários e a prevenção da manipulação e exploração são fundamentais para construir confiança e assegurar um impacto positivo. Nós vamos explorar justamente sobre esses elementos. Veja comigo o nosso próximo slide, que vai trazer aqui alguns parâmetros relevantes. Práticas éticas na gamificação. Primeiro, transparência e honestidade. Transparência e honestidade. Seja transparente sobre como a gamificação funciona e quais são os objetivos. Os usuários devem entender claramente como ganhar pontos, como ganhar insígnias e outras recompensas. Quer ver um exemplo prático? Em uma plataforma de aprendizado gamificada, explique aos estudantes como os pontos são atribuídos e o propósito, né, das insígnias, das medalhas. Isso vai evitar mal-entendimentos e frustrações também do estudante. Segundo item, inclusão e acessibilidade. Garanta que todos os usuários possam participar igualmente, independente das suas habilidades ou limitações. A gamificação, ela deve ser inclusiva e acessível para todos e todas. Quer ver um exemplo prático? Um aplicativo de fitness deve incluir opções para usuários com diferentes níveis de habilidade física, garantindo que todos possam participar dos desafios e ganhar recompensas. Terceiro item, recompensas justas e significativas. As recompensas oferecidas, elas devem ser alcançáveis e ter valor significativo para os usuários. Evite prometer recompensas que são difíceis de obter ou que não têm valor real. Quer ver um exemplo prático? Em um programa de fidelidade de um e-commerce, as recompensas elas devem ser tangíveis e alcançáveis, como descontos reais em produtos ou serviços, em vez de pontos que não podem ser trocados por nada, né? Então, isso certamente iria desmotivar o nosso cliente, o nosso usuário. Muito bem, então as recompensas elas devem ser justas e significativas. Vamos seguir? Muito bem, vamos lá. Privacidade e segurança dos dados dos usuários. Primeiro, coleta e uso dos dados. Colete apenas os dados necessários e informe os usuários sobre como esses dados serão utilizados. Obtenha consentimento explícito para a coleta de dados. Quer ver um exemplo? Um aplicativo de saúde que gamifica a contagem de passos deve informar claramente os usuários sobre quais dados estão sendo coletados. Então, por exemplo, os passos diários. E para que finalidade? Então, por exemplo, para fornecer feedback e recompensas. 2. Proteção de dados. Implemente medidas robustas de segurança para proteger os dados dos usuários contra o acesso não autorizado, perda ou vazamentos. Quer ver um exemplo prático? Plataformas de educação online devem criptografar dados pessoais dos estudantes e garantir que apenas pessoal autorizado tem acesso a informações sensíveis. Terceiro item, transparência em políticas de privacidade. Mantenha políticas de privacidade clara e acessível. Os usuários devem ser capazes de entender facilmente como seus dados são protegidos e de que maneira eles são utilizados. Quer ver um exemplo prático? Aplicativos de jogos devem ter uma política de privacidade que explique detalhadamente como os dados são coletados, né, e de que maneira eles são protegidos e oferecer uma maneira fácil para que os usuários revisem e modifiquem essas configurações de privacidade. Então, nós precisamos apresentar essas informações de forma muito clara. Vamos seguir? Evitando a manipulação e exploração dos usuários. Primeiro, evite a dependência excessiva, né? Então, a gamificação, ela deve incentivar comportamentos positivos, mas não deve criar uma dependência excessiva.
Estruturas de recompensas que incentivam o uso contínuo sem consideração pelas necessidades dos usuários podem ser prejudiciais. Aplicativos de mídia social, por exemplo, que usam gamificação para aumentar o tempo de uso, devem evitar práticas que incentivam o uso excessivo, como notificações constantes ou recompensas por tempo gasto no aplicativo. Então, precisamos manter aqui esse equilíbrio. 2. Eu falei equilíbrio. Equilíbrio entre desafio e diversão. Os desafios gamificados, eles devem ser equilibrados para serem motivadores. Eu ia falar modificadores, não. Motivadores. Então, os desafios, eles devem ser motivadores e divertidos, sem serem excessivamente difíceis ou frustrantes. Quer ver um exemplo prático? Em um aplicativo de aprendizado de idiomas, os níveis de dificuldade eles devem ser ajustados para manter os usuários engajados sem causar frustração. Ofereça feedback construtivo e opções para ajustar a dificuldade conforme necessário. Terceiro item, evite a exploração financeira. A gamificação, ela não deve ser usada de forma alguma para explorar financeiramente os usuários, como através de compras excessivas dentro do aplicativo ou assinaturas ocultas. E, por isso, precisamos manter a transparência. Depois de tudo isso que nós trouxemos, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Veja, a ética na gamificação é essencial para criar experiências positivas e confiáveis para os usuários. Práticas éticas incluem transparência, inclusão e recompensas justas, enquanto a privacidade e segurança dos dados dos usuários devem ser protegidas rigorosamente. Evitar a manipulação e exploração é fundamental para manter a integridade da gamificação e garantir que ela beneficie verdadeiramente os usuários. Ao seguir essas diretrizes, empresas, usuários, nós podemos implementar estratégias de gamificação que não apenas são eficazes, mas também são respeitosas e responsáveis. Nós chegamos ao final dessa nossa discussão, mas antes eu gostaria de apresentar as nossas referências bibliográficas, os materiais que foram usados na composição de toda essa unidade. Você vai ver a lista comigo. Para facilitar aqui a nossa dinâmica, eu não farei a leitura na íntegra de cada uma das referências. Porém, você pode pausar o vídeo e pesquisar sobre as referências que estão sendo apresentadas. São vários livros, artigos científicos, e dessa maneira você vai conseguir se aprofundar ainda mais em tudo que foi abordado. Temos mais algumas outras. Estamos caminhando. Perfeito. Chegamos ao final. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e motivá-lo para que você continue os estudos a partir das próximas unidades. Por isso, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima aula. Tchau, tchau!